Vai começar a Copa do Mundo e no vídeo de hoje vamos lembrar as últimas eliminações do Brasil, que são eliminações traumáticas, zebras, inacreditáveis, que marcaram a nossa seleção brasileira até hoje nessa Copa do Mundo de 2026 que vamos em busca do tão sonhado Hexa. Falamos em Copa do Mundo, a nossa geração em questão do Brasil não tem boas memórias, né? A geração aí de 20 e poucos anos aí que não viu o Brasil ser campeão do mundo ainda, nem viu o Brasil chegar no menos, pelo menos a final da Copa do Mundo, né? O chegou mais próximo disso foi em 2014, mas levou simplesmente um 7-1. Então no vídeo de hoje a gente vai relembrar um pouco dessas eliminações do Brasil pós Copa de 2002, pós Penta, que ficaram aí traumatizados na mente de muitos torcedores brasileiros aí, algumas eliminações do Brasil. Na maioria delas foi nas quartas de final, então o Brasil aí tem uma síndrome das quartas de final da Copa do Mundo, sempre acaba sendo eliminado nas quartas por uma seleção europeia, e a gente espera que não se repita esse ano. O Brasil de 2006 chegava como a atual seleção campeã e como uma das favoritas a ser campeã do mundo novamente. Com Ronaldo, Ronaldinho Gaúcho, Adriano, o Brasil fez uma fase de grupos tranquila e eliminou a Gana com facilidade nas oitavas de final. Na quartas de final vieria a pegar a França, né, que também eram das postulantes ao título de Thierry Henry e Zidane. Depois de um jogo bastante truncado, aproximadamente em 28, 25 do segundo tempo, o gol de Thierry Henry, para a tristeza dos brasileiros, numa falta cobrada, uma bola lançada na área. Infelizmente foi o gol da eliminação. A França seguraria aquele resultado por 1-0. O Brasil não conseguiria chegar ao gol de empate e seria eliminado nas quartas de final da Copa do Mundo depois de muito tempo. Essa aqui foi uma eliminação muito traumática, né? Visto que o Brasil ali chegava como uma das favoritas e tinha time de fato para ser campeão do mundo novamente. Perder para a França naquelas condições foi muito decepcionante. E que de fato aí foi apenas o começo de uma série de decepções que a seleção brasileira viria a passar em Copas do Mundo. A Copa de 2010 na África do Sul, o Brasil começou muito bem na fase de grupos, mais uma vez fazendo uma boa performance como é de costume na fase inicial da Copa. E nas oitavas de final, uma vitória de 3-0 contra o Chile, tranquila na Holanda nas quartas de final. E esse que de fato foi um jogo atípico, Brasil e Holanda. Quem assistiu o primeiro tempo, o Brasil simplesmente amassou a Holanda. Fez 1-0 com o Robinho e poderia ter feito mais, 2 até 3-0 pelo primeiro tempo de muita superioridade do Brasil. Só que no segundo tempo tudo mudou. Uma falha individual de Júlio César e Felipe Melo ali numa bola aérea. A Holanda acabou empatando o jogo e aí mudou totalmente a partida. Pouco tempo depois, no escanteio, veio a virada da Holanda com o Sneijder, o que foi realmente surpreendente. E ainda antes de acabar a partida, o Felipe Melo foi expulso devido a um pisão que deu no jogador da Holanda e condicionou totalmente a partida. O Brasil sem forças para buscar um empate foi mais uma vez eliminado aí nas quartas de final, dessa vez na Copa da África 2010 pela Holanda. Esse jogo, como eu falei, realmente foi muito atípico, né? O primeiro tempo que o Brasil amassou a Holanda e no segundo tempo foi totalmente diferente devido a falhas individuais, principalmente na conta do Felipe Melo, que falhou no primeiro lance junto com o Júlio César, ainda foi expulso. Se ele tivesse sido expulso ali, o Brasil poderia, quem sabe, ter chegado ao empate. Condicionou bastante o jogo e complicou muito a vida do Brasil com a menos ali na Copa do Mundo da África. E mais uma vez viria a ser eliminado nas quartas de final, a maldição das quartas de final novamente atacando. Para a Copa de 2014 no Brasil, a confiança da seleção brasileira era altíssima. A seleção vinha de um título, uma vitória espetacular sobre a seleção da Espanha por 3-0 na Copa das Confederações. E que de fato, mais uma vez, o Brasil teve uma fase de grupos tranquila com Camarões, México e Croácia. Numas oitavas de finais bastante tensas, venceu o Chile apenas nos pênaltis, um jogo 1-1 duríssimo no Mineirão. Júlio César salvaria o Brasil e levaria a seleção brasileira até as quartas de final. E nas quartas de final a maldição se quebraria, o Brasil passaria das quartas de final, um jogo no Castelão lotado, Brasil e Colômbia, mais um jogo dificílimo. O Brasil venceu por 2-1 naquele fatídico jogo da lesão do Neymar, da suspensão do Thiago Silva, que condicionaria totalmente a semifinal. O Brasil venceu por 2-1 e conseguiu a vaga para a semifinal, pegar a tão temida Alemanha. E a semifinal todo mundo já sabe o que aconteceu, né? Simplesmente um 7-1 da Alemanha em cima do Brasil. Foi realmente algo muito dolorido para os brasileiros naquele jogo no Mineirão, sendo a maior vergonha talvez da história do futebol que uma seleção pode passar. Certamente foi naquele dia a Copa do Mundo no Brasil, uma seleção com peso do Brasil levar 7 numa semifinal de Copa do Mundo foi realmente traumático. Como eu falei anteriormente, algumas coisas ali ajudaram para que isso acontecesse, né? Desfalques importantes como a lesão do Neymar,
o principal zagueiro machucado, o Thiago Silva. Eu acho que mesmo se com o Neymar e Thiago Silva, o Brasil teria perdido, mas foi um jogo muito atípico, como eu falei, né? Dificilmente vai se repetir uma semifinal de Copa do Mundo por 7-1, mas de fato foi uma vergonha grande, mais uma eliminação do Brasil, mais uma vez o sonho do Hexa seria adiado. Para a Copa do Mundo de 2018, mais uma esperança era renovada. Neymar mais experiente, jogadores mais experientes como Felipe Coutinho, Renato Augusto, Firmino. O Brasil de fato teria chance de ser hexa dessa vez. Mais uma vez o Brasil atropelou aí na fase de grupos, se classificando em primeiro no seu grupo. Pegou a equipe do México na semifinal. Apesar de ter sido um jogo bastante intenso entre Brasil e México, a seleção brasileira conseguiu vencer com um destaque da partida sendo Neymar, 2-0, conseguindo levar a seleção brasileira mais uma vez a umas quartas de final de Copa do Mundo. Muito confiante que dessa vez o Hexa Dessa vez o Brasil viria a pegar a Bélgica, que era um grande destaque, uma das favoritas a levar a Copa do Mundo, pela forte seleção que tinha, jogadores promissores como Hazard, De Bruyne. O Brasil teria um confronto difícil. De fato, o Brasil jogou muito bem naquele dia. Mais uma vez, algumas falhas individuais aí comprometeram a classificação. Primeiro gol contra aí do Fernandinho, pela altura o jogo estava bem parelho. E o Brasil teve que ir para cima e no contra-ataque acabou levando o segundo gol e complicou bastante aí, né? Depois disso o Brasil ainda tentou se recuperar, conseguiu muitas defesas do Courtois, a equipe da Bélgica, que salvou a equipe belga de fato naquela vez. O Brasil conseguiu fazer um 2-1, teve uma grande chance com o Renato Augusto e acabou perdendo. De fato aí acabou perdendo uma grande chance o Renato Augusto. O Brasil até tentou com grandes defesas do goleiro da Bélgica. E mais uma vez a maldição das quartas de final volta à tona. O Brasil eliminado nas quartas de final, uma derrota para a Bélgica traumática. E essa talvez seja a eliminação mais traumática dessa nova geração, né? Brasil e Croácia nas quartas de final. E antes disso o Brasil fez uma fase de grupos novamente bem segura. Perdeu o último jogo para Camarões aí nessa Copa de 2022, mas foi bastante segura essa fase inicial do Brasil na Copa. Nas oitavas de final, a seleção brasileira e também deu um show, né? Goleou a equipe da Coreia do Sul por 4-1, deixando mais uma vez mais esperançosa aí o torcedor brasileiro, visto que também tinha uma chave mais fácil, né? A chave mais difícil estava do outro lado. O Brasil pegaria Coreia, Croácia, talvez um confronto difícil com a Argentina numa semifinal. O Brasil acabou um jogo difícil contra a Croácia, não jogou muito bem, mas conseguiu achar um gol com o Neymar na prorrogação, que ali praticamente acabou o jogo, né? O que todos imaginariam, mas o Brasil mais uma vez com falhas individuais ali, o que não pode acontecer nessa Copa. A Croácia conseguiu empatar na prorrogação e nos pênaltis os jogadores não tiveram psicológico suficiente. O Brasil não tinha goleiro e ainda não tem, espero que isso mude. Pegador de pênalti, o goleiro simplesmente não acerta um lado, não pegou nenhum pênalti, o que é diferente na Croácia, que pegou um pênalti, uma bola na trave e salvou a equipe da Croácia e levou a Croácia aí à semifinal da Copa do Mundo, que poderia ser um Brasil e Argentina histórico no semifinal. Acabou sendo uma Croácia e Argentina. A Argentina simplesmente atropelou e o Brasil foi eliminado mais uma vez nas quartas de final. A maldição das quartas de final atacou novamente e de fato aí o Brasil mais uma vez ficou no caminho aí, o sonho do Hexa, que pode se tornar realidade em 2026, desde que esses mesmos erros que ocorreram em todos essas últimas Copas, né, 2006, 10, 14, 18 e 22, não se repita agora, e a gente espera que não se repita, que o Brasil possa fazer uma boa Copa do Mundo e que de fato possa ser conquistar o tão sonhado Hexa aí para o torcedor brasileiro.